E eu sou o Leudo. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, perguntas poderosas para transformar a sua vida. Eu separei aqui algumas perguntas. Antes da gente começar a ler e a refletir sobre essas perguntas, imagine que você quer procurar algo. E aí você vai lá no Google, né? Você tem um computador e uma internet poderosa, um computador de última geração, mas você não faz nenhuma pergunta, né? Você não faz nenhuma pergunta. E aí, quando você não faz nenhuma pergunta, o computador fica lá do mesmo jeito. Assim é o nosso cérebro. Se a gente não faz nenhuma pergunta para si mesmo, ele não faz a busca, né? O Google é um buscador. Aí você coloca lá uma pergunta no Google e ele vai buscar nos arquivos, né? Então, quando a gente faz uma pergunta para a gente mesmo, o nosso cérebro ele trabalha e o nosso inconsciente vai buscar a resposta. Por isso é tão importante a gente estar se fazendo perguntas. A gente está se fazendo perguntas. E essas perguntas aqui são perguntas poderosas, pessoal. Perguntas poderosas mesmo. Todo dia de manhã você vai perguntar 3 coisas, tá? O que é mais importante para mim hoje, né? Essa pergunta te dá foco. E foco é a moeda mais valiosa que existe. Porque o mundo que te bombardeia com informações, notificações e urgências alheias, saber o que é mais importante para você é um ato de poder. Então, o que é mais importante para você no dia, né? Segunda pergunta. Quem eu escolho ser hoje? Quem eu escolho ser hoje? Vai passando ali para o Alexandre. Quem eu escolho ser hoje? Essa pergunta te conecta com a sua identidade, com quem você vai ser quando faz. Porque você pode fazer a mesma tarefa como alguém medíocre ou como alguém excelente. Então você pode dizer, eu vou ser excelente hoje, eu vou ser medíocre hoje. O que eu posso dar ao mundo hoje? Pergunta 3. Né? Essa pergunta te tira do egocentrismo. Porque você pode pensar só coisas para si, né? Mas você pode perguntar, o que eu posso dar ao mundo hoje? Como eu posso contribuir na vida de alguém? Como eu posso fazer para ajudar alguém? Né? Essas são as 3 perguntas da manhã. E aí toda noite você vai fazer 3 perguntas também. Você vai perguntar, eu fiz o meu melhor hoje? Mesmo que você diga assim, não. Né? O menino estava até brincando ali. O que é mais importante para mim hoje? Não sei. Quem eu escolho ser hoje? Não sei. O que eu posso dar ao mundo hoje? Nada. Né? Cara, pode fazer isso, mas se você perguntar todo dia, a sua mente vai começar a buscar respostas. Você vai começar a ter respostas. Então, à noite, o que eu fiz o meu melhor hoje, não o melhor que o mundo espera, não é, mas o meu melhor, o seu melhor, dentro das circunstâncias, das limitações e dentro do que tinha disponível. O que você tinha disponível, você fez o que dava. Então, você fez o seu melhor. A segunda pergunta antes de dormir, o que eu aprendi hoje? Porque o dia em que você não aprende nada é o dia que você não viveu de verdade. Todo dia tem uma lição, mas só colhe quem pergunta. Aquela história do Google. Só colhe se você for e perguntar, para o seu cérebro buscar. Às vezes você aprendeu um monte de coisa, por exemplo, mas você não lembra. Antes de dormir, se você fizer essa pergunta, você vai lembrar, porque o teu cérebro vai buscar. Você participa de uma reunião dessa, você aprende um monte de coisa, mas logo mais você está ali e tal, esquece. Mas se você antes de dormir, você perguntar, você vai lembrar. Pelo que eu sou grato hoje, essa é transformadora, porque a gratidão é o antídoto do medo, da escassez, da sensação crônica de insuficiência. Quando você faz essa pergunta, a mente busca abundância e encontra, sempre encontra. Aí tem outras perguntas importantes para você se fazer todo dia. O que eu posso fazer hoje para me aproximar da vida que eu quero? Eu acho que essa aí é a mais massa de todas. O que eu posso fazer hoje para me aproximar da vida que eu quero? Só que tem gente que nem sabe qual é a vida que quer. Por isso que teve outras reuniões aqui da gente que a gente trabalhou os sonhos, né? Mas o que eu posso fazer hoje para me aproximar da vida que eu quero? Já pensou qual é a vida que você quer? Então, o que você pode fazer hoje para te aproximar dessa vida que tu quer? Sabe? E aí vai em várias áreas, né? Na área você pode ler uma página de um livro, você pode ir para academia, você pode fazer uma caminhada para melhorar seu corpo, você pode arrumar seu quarto, você pode
e buscando pequenas coisas, mesmo aqui dentro da clínica, para se melhorar, né? Que tipo de pessoa estou sendo no dia a dia? 3. Estou em constante crescimento ou apenas sobrevivendo? 4. Eu estou investindo em mim ou estou me negligenciando? Tipo assim, deixando a vida passar, não estou investindo em mim, não estou fazendo nada por mim. 5. As pessoas ao meu redor me elevam ou me diminuem? As pessoas que te elevam, você deve se aproximar. As pessoas que te diminuem, você deve se isolar, né? Você deve se afastar. Estou me tornando alguém que admiro? Então, qual é a pessoa que você admira, assim? As qualidades de uma pessoa que você admira. Você está se tornando uma pessoa que você admira? Né? Quem falta aqui o papel ainda? Pegou não, Alexandre? Essas perguntas mexem na identidade. E quando a identidade muda, tudo muda. 7. O que eu estou tolerando que não deveria tolerar? Sabe, às vezes o cara leva uma vida que tolera as coisas. Aceita. Mesmo não gostando, mas aceita. Então, o que eu estou tolerando que eu não deveria? Que verdade eu estou fingindo que não vejo? O que eu teria que mudar se eu fosse realmente honesto comigo mesmo? Essa também é potente, né? O que eu teria que mudar se eu realmente fosse honesto comigo? O que eu estou tentando anestesiar? O que você está tentando anestesiar quando você usa alguma droga? O que você está tentando anestesiar? Por que eu me permito ficar onde eu não sou respeitado? Quais atitudes minhas estão me impedindo de atingir o meu próximo nível? E aí, mais algumas perguntas para situações difíceis que te colocam na posição de criador. O que eu posso aprender com isso? Aconteceu uma coisa, o cara tem que aprender com aquela coisa. O que eu posso aprender com isso? Qual é a minha parte nisso? O que eu ainda não aprendi sobre isso? E agora, o que eu faço com isso? O que está sob o meu controle agora? Aí vamos aqui para a segunda página, já finalizando. O que eu posso tirar de bom nessa situação? Aí, esse aqui vocês vão ficar com esse papel, vocês podem escrever aqui, sabe? Escrever, tem atrás também, vocês podem escrever e responder algumas perguntas dessas. O que eu posso aprender com o que aconteceu? Isso aí é sempre que acontecer algo, né? Essas últimas perguntas. Essas últimas perguntas te devolvem o poder. É uma decisão. Ou você vive como vítima das circunstâncias, ou como autor da sua própria história. Existem coisas que, sim, fogem completamente do nosso controle na vida. Mas você tem responsabilidade sobre como responde ao que acontece sempre. Sempre você tem responsabilidade de como você responde ao que acontece, né? Pode acontecer uma coisa que você não tenha controle sobre aquilo. Mas como você responde, como você reage àquilo, aí sim, aí você tem um controle, né? Tem uma história que toda vida que acontecer alguma coisa ruim na sua vida, qualquer coisa ruim, pensei em alguma coisa ruim que aconteceu, ou que pode acontecer, qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida, você tem que ter 3 ainda bem que. 3 ainda bem que. Vou dar um exemplo. Eu fui parado essa semana pela PRF, né? Na BR, eu estava indo para Pacajus, fui parado e recebi uma multa porque meu pneu estava careca da moto. Além da multa, eles me deram 5 dias para trocar o pneu. Eu nem tinha o dinheiro nem do pneu nem da multa, né? Mas fiquei um pouco ansioso e assim, receoso também, mas eu disse, é o jeito, né? Aí eu pensei, quando eu falei com a minha esposa, ela também tem esses... aí ela disse, quais são os 3 ainda bem que? Aí eu disse, ainda bem que eu tenho uma moto, ainda bem que o pneu não estourou no meio do caminho, né? E ainda bem que eu tô indo para casa na moto, porque eles poderiam apreender a moto. Então, toda vida que acontecer alguma coisa ruim, você tem que ter 3 ainda bem que. 3 ainda bem que. Então você se faz a pergunta e você responde a pergunta, né? Ainda bem que. Então toda vida que acontecer alguma coisa ruim, não se esqueçam.
ainda bem que sempre tem uma coisa boa. Sempre tem uma coisa boa, né? Você pode perder alguma coisa, quebrar alguma coisa, mas ainda bem que, né? Ah, aconteceu uma coisa, mas ainda bem que eu tô vivo. O cara dá um acidente, ainda bem que eu tô vivo. Às vezes o carro tem seguro, ainda bem que o carro tem seguro. Às vezes você tava sozinho, ainda bem que meu filho não tava no carro. Sabe, sempre tem 3 ainda bem que. Se você tem que botar a sua mente no modo Google, para ela buscar as possibilidades e as respostas. Por isso que é tão importante a gente estar fazendo essas perguntas aí, né? Então eu vou deixar agora com vocês, para que vocês possam responder essas perguntas poderosas ou comentar sobre elas, para que vocês possam compartilhar agora, tá bom? Só por hoje.